Olá a todas e todos vocês. Hoje é o dia da democracia, um dia especial, um dia que temos que comemorar a democracia. Desde a sua origem, na antiguidade clássica até hoje, a democracia se transformou bastante porque a democracia é uma experiência. Como toda experiência cultural humana, a democracia varia no tempo e no espaço. A democracia no Brasil não é semelhante à democracia americana, que não é semelhante à democracia alemã. A democracia é uma experiência, ela amadurece. A democracia é um espaço aberto para o direito, é um sistema produtor de direitos. Então nós temos que louvar bastante a democracia nesse dia. Sigmund Freud, no seu último livro, Moisés e o Monoteísmo, ele diz algo muito chocante. Ele diz que as democracias são exceções e não regras, como a gente imagina. A gente sempre imagina que os totalitarismos é que são exceções. Na verdade, Freud vai dizer que as democracias são exceções porque há algo na psique humana, algo no caráter humano, no eu, nisso que a gente chama de eu, ego, caráter, que se inclina para o totalitarismo, que pede a força de um interventor, de um ditador. Então precisamos zelar pela democracia, porque a democracia é uma exceção. A democracia, contudo, não deixa de produzir inimigos internos, para usar a expressão de um outro estudioso, dessa vez, Tsvetan Todorov. Ele vai dizer que a democracia engendra inimigos internos. E esses inimigos, ele cita alguns deles. Um é o ultraliberalismo, quer dizer, um passo adiante do neoliberalismo. Esse ultraliberalismo econômico que transforma em commodity, transforma em mercadoria todos os aspectos da vida e que a lógica é o lucro. E, portanto, esse ultraliberalismo é bastante nocivo para as relações humanas. Ele aponta um outro inimigo interno, que é o populismo, quer dizer, a emergência de figuras populistas que falam os preconceitos da maioria, que incita as maiorias contra as minorias, para que as maiorias ataquem as minorias, cesseiem os seus direitos, não permitam a expressão das minorias. Então esse é um outro inimigo interno, o populismo, e a xenofobia, quer dizer, o ódio ao estrangeiro e ao diferente. Colocar a culpa de todos os males em grupos específicos, não só de estrangeiros propriamente dito, mas também de outros grupos considerados estrangeiros internos, como por exemplo a comunidade sexodiversa, a comunidade LGBT, o povo judeu, por exemplo, conhece muito bem, conhece na pele, na própria história, de como foi transformado em culpado de muitos males e por isso mesmo ofendido, alijado de direitos e alvo de violência. Também os povos indígenas, a população negra, afrodescendente, muitas vezes transformada em inimigo interno. Vejamos o caso, por exemplo, da redução da maioridade penal. Essa proposta de redução da maioridade penal é tão somente uma maneira de voltar o aparato policial contra os adolescentes pobres e negros, porque ninguém imagina que reduzindo a maioridade penal, por exemplo, adolescentes ricos ou de classe média alta e brancos estarão presos pelos delitos que cometem. Quando as pessoas defendem a redução da maioridade penal, elas estão pensando tão somente nos adolescentes pobres, mas a gente sabe que essa não é a solução para a criminalidade, porque a criminalidade é algo complexo, produzido inclusive pela falta de oportunidades de segmentos da população, produzido pela injustiça social, pela desigualdade, pela má distribuição de renda, por uma série de mazelas históricas. Então, no dia de hoje, nós precisamos defender a democracia. A democracia, ela se exerce quando a gente permite que as minorias se expressem no espaço, que as minorias tenham voz. Viva a democracia!